Mais um aqui que o meu pai era querido. E aí, Viaru? Parei. Tá. É que tu travou, Catarina. Faz de novo aí. Sai, desgrava e grava de novo. Cara, eu acho Ou que depois não... eu faço o corte. vou Depois ter eu que faço fazer o o corte. corte. Não é só som, Não, tem Como? vídeo também. tem vídeo. Mas tu tá bem Vídeo. bonito, então fica tranquilo. Tô bem, né? Tá bem. Tá bem. Muito bonito. Tá bem. Então tá. Então vamos lá no... Então tá. Viaru, Vamos vai. no 3. Olá, pessoal. Aqui, professor Adriano Viaro, mais uma vez com o Fábio Catani, em mais um episódio do Batcast. Sempre um oferecimento de Great Job Comunicação, que vocês encontram no Instagram ou por greatjob.com.br. Como de costume, Fábio Catani, faça as honras da casa. Então, Viaru, hoje temos a satisfação de ter um dos maiores personagens do teatro e da cultura gaúcha aqui conosco, alguém que já levou o teatro, a música, a cultura gaúcha para diversos rincões desse país, e alguém que ajudou a criar um país novo que flutua pelo mundo desde que se desligou, né? Porque era grudado ao continente por um istmo. Estamos com Ike Gomes, Krauno-san, Laszlo e tantos outros personagens extraordinários que marcam a história cultural do Rio Grande do Sul. Ike, uma satisfação estar aqui falando contigo, seja bem-vindo. Igualmente, Fábio, Viaro, prazer estar conversando com vocês aí. Um prazer imenso, e assim, nossa, tu começaste tua vida musical muito jovem, desde os 11 anos. Eu já fiz uma pesquisa, uma lista na Polícia Federal a teu respeito, eles têm um arquivo bem vasto teu, então foi fácil de conseguir. Fichado desde os 11. Desde os 11 já estava fichado na polícia de Giruá ou Soledade. Onde é que começou isso? E começou em Giruá. Giruá é pertinho de Santa Rosa, é entre Santa Rosa e Santo Ângelo. E lá o meu pai viu que eu não... O meu pai era jogador do Grêmio, né? Quando eu nasci, o meu pai jogava no Grêmio. Então, ele... Logo em seguida, assim, 10, 11 anos, ele viu que eu não ia dar para futebol mesmo, que era tudo que eu queria na vida, claro, pai jogador de futebol, né? Aí logo depois ele já não estava mais jogando futebol também e me botou para estudar violão e eu, assim, com muita resistência na primeira aula, não queria mesmo aquela frescura de violão, mas da noite para o dia já me encantei, né, com aquilo, trocar os acordes, aquele som. E aí eu tinha 11 anos quando comecei a ter aulas, né? E logo o meu pai era muito incentivador da música, né? Então, assim, quando eu aprendi 2 músicas, já tinha sarau, já tinha que apresentar para todo mundo, né? Então, chegava uma visita em casa, parava tudo, porque eu ia tocar aquelas 2 músicas que eu tinha aprendido. E aí, fiz um repertóriozinho, daí eu já tinha que tocar. Chegou o extremo de um dia ele estar conversando com o carteiro no portão, e aí eu passei, ele disse, Luiz Henrique, meu nome é Luiz Henrique, né? Ele disse, Luiz Henrique, pega o violão lá, vem tocar uma aqui para ele, tocar para o carteiro. Baixou um pouco o Então, carteiro e o poeta, né? sempre foi... o carteiro e o poeta. O ambiente familiar sempre foi um ambiente assim que me incentivou muito a escolher ser músico, né? Foi fácil, não foi difícil para mim, assim. Sempre teve muita... Meus pais gostavam muito disso. Escutavam música em casa e viam programas de música e eram ligados nos artistas, né? E sabiam as músicas, me ensinavam as músicas, tradição oral brasileira, né? Meu pai me ensinou a bater samba na mesa. Então, fui muito incentivado assim pela família. E já só o som de Giruá já é um som musical, né? E aí depois... Giruá, e lá em Giruá eu conheci os pais de um grande amigo meu, que é o Thiago Ferraz, do Rock de Galpão.
Conheci os pais dele porque ele não tinha nascido ainda. Eu tenho 10 anos a mais que ele. E ele não tinha nascido ainda. E eu conheci os pais dele lá, Pô, que legal. em Giruá. Depois ele nasceu, daí ele veio para cá, e ele me convidou para gravar um dia, me disse que era de Giruá. Eu perguntei para ele de onde é que onde é que ele morava. Daí eu falei, naquela casa. Ele disse, pô, naquela casa meu pai conhecia um cara que jogava botão com ele, eu ia lá junto. Ele disse, era o meu pai. Bah, olha Mas só. ele não tinha nascido ainda. Depois eu vim dirigir o projeto Rock de Galpão, dentro do conceito Hiperpampa, que eu desenvolvi com eles, né, agora. E agora estou lançando o meu projeto Hiperpampa, que é uma síntese dessas coisas da minha vida toda, né? Toda a cultura afro-brasileira que eu vivia na minha casa, embora não tenha negros na minha casa, mas meu pai era muito ligado na cultura afro-brasileira, né? No carnaval, no samba, brasileirão, jogador de futebol e samba, né? E aí, isso agora, depois com o encontro com o Rock de Galpão, com o repertório das músicas do cancioneiro brasileiro, composto no Rio Grande do Sul, que é o repertório gauchesco esse todo de festivais, músicas que ganharam festivais, né? São músicas que a gente vê fazer rearranjos, e eu participei ativamente desse processo, de revestir essas músicas todas com um conceito de modernidade, né? Não só rítmica, mas assim, inserindo todo esse conceito de música gauchesca, deixando-se permear por todas as influências de música do mundo. E ficou muito bacana isso. A gente produziu 2 DVDs, eu dirigi 2 DVDs deles. Um deles foi lá na Catedral de Santo Ângelo, aquela catedral que é igual às ruínas de São Miguel, né? Só que ela é moderna, é recomposta toda, a arquitetura dela fantástica. Fizemos na frente daquela igreja, com projeções mapeadas na igreja, com DVD incrível. Está na internet, quem quiser ver, Rock de Galpão, ao vivo nas missões. É um trabalho que eu me orgulho, assim, tenho a honra de ter fazido parte. Aquela igreja é uma igreja lindíssima, né? Eu tenho o prazer de conhecer muitos lugares assim, porque eu sou, além de professor de história, eu sou diretor de colégio Então, e a gente é um e a gente tema que faz te interessa muito, né? e a gente As faz muito missões. passeio, né? A gente faz muito Pois passeio com os é. alunos e quando a gente As vai para as missões, missões, a gente fica em Santo Ângelo sempre, né? imagina, as missões como fundação da civilização nessa área da América do Sim, Sul, não é verdade? sim. Sim, com certeza. E aí eu queria perguntar para ti assim, que tu trouxeste então elementos do início. Como é que se constrói uma linha do tempo de forma resumida desse início até o grande Ike Gomes? Como é que se dá isso? Quais foram os percalços? Quais foram os caminhos? O que ocorre? Porque depois eu quero falar contigo um pouco mais além sobre as dificuldades de ser artista hoje. Mas como é que se faz esse Eu caminho, sou essa um músico trajetória? brasileiro, entendeu? E assim, ó, me formei em casa, né, com esse ambiente que eu comentei para vocês, que vários artistas têm, e depois com 15 anos, comecei a tocar em baile. Isso já era em Soledade. Meu pai era da Caixa Econômica Federal, daí eles se transferiram ele, né? E aí em Uhum. Soledade, a mesma coisa, meu pai sempre era, a minha casa era sempre um núcleo de hospitalidade, sabe, para outras pessoas, sempre tinha sarau na minha casa, meu pai era um recebedor, ele recebia as pessoas muito, então ele fazia questão de chamar as pessoas para ter ambiente musical em casa e tudo. Então, isso era um ambiente de felicidade assim para mim, muita felicidade. Minha mãe gostava também, entende? Então, ali com 15 anos, com 14 anos, na verdade, houve um episódio que eu saí de Soledade, eu com os amigos meus, pegamos carona na estrada para vir ver o show da Rita Lee, em Porto Alegre, no Gigantinho, que era o Atrás do Porto tem uma cidade. E aquele show assim, me nocauteou, né? Eu fiquei assim, em estado de choque. Foi o primeiro show que eu vi na minha vida,
Eu tinha 14 anos. Saí de Soledade, meio fugido assim da família, né? Consegui uma graninha, pegamos uma carona na estrada e viemos para Porto Alegre ver o show. Foi incrível aquilo. Eu fiquei em estado assim de... a gente acompanhava um pouco pelas revistas, publicações, né? O que eram os Mutantes. Tinha havido o filme do Woodstock, né? Então, aquele ambiente da contracultura, o rock que estava nascendo no mundo todo, e o que tinha de correspondência no Brasil. Eram os Mutantes, né? Eram outras bandas também, mas a mais forte era os Mutantes. E a Rita Lee era parte dos Mutantes. Saindo dos Mutantes, ela teve um trabalho esse que era extraordinário, era muito superior até aos Mutantes, entendeu? E em termos musicais, assim. E aquele show me deixou chocado. Assim. Eu fiquei em um estado, voltei para a Soledade, não sei o que aconteceu comigo naqueles dias, eu fiquei num estado assim de inspiração, talvez, entendeu? De, poxa, que incrível, então dá para ser músico. Então tá ali, ó, eles são músicos, dá para ser, é realidade, tem. Dá para fazer shows, dá para, não é uma coisa, né, tão impossível. Uma utopia, né? E aí parti para isso, né? E me convidaram para entrar num grupo de baile. E aí aquilo para mim era uma coisa muito séria. No primeiro momento eu insisti, não entrei, porque era muito sério aquilo para mim. Entrar num grupo entrar num conjunto musical era uma coisa muito séria para mim. Eu não tinha preparo ainda, embora eu soubesse tocar já, sabia, tinha um repertório, mas era muito sério aquilo para mim. Aí o pessoal vem, assistiu, coisa e tal, daí eu fui lá ver o equipamento que eles tinham comprado. Daí imagina, eu com 15 anos, aquela cabeça assim, eu sei lá o que eu pensava que os grupos que eu via na televisão, talvez eles já nasciam com instrumentos, com equipamentos. Eu sabia que tinha que comprar, sabe? Eles compraram uma bateria, um PA, um equipamento de voz, guitarras, equipamentos, amplificadores, todo o equipamento, né? É um conjunto de coisas que eles compraram. Porque eles compraram, então os artistas não vêm já com instrumentos. Não sei o que eu pensava, que eles já vinham com instrumentos, não sei de onde, do céu, desciam do céu com instrumentos já. Mas então daí foi essa batalha de 2 anos que eu fiquei nessa banda para pagar os instrumentos. Até hoje eu acho que deve ter essa dívida lá e eu ando por aí carregando teclados e até hoje é isso que eu faço, né? Ando para cima e para baixo carregando o instrumento, talvez seja para pagar aquela dívida ainda. Cara, mas tu já fizeste filme, já participaste como ator. Quando é que tu participaste da montagem do Lili Inventa o Mundo e onde é que entrou o violino na tua vida? Não, Porque... eu participei As Aventuras de Mimia Pestovich, do início ao meio, com Dilmar Messias. Dilmar Messias, foi Essa teu foi a começo. primeira peça que eu fiz de teatro. Depois, aí eu vim para Porto Alegre, né? Depois desse grupo. Daí comecei a compor, aí fiz grupos de rock aqui, já com composições próprias. E mais um ambiente estudantil, assim, né? E depois comecei a tocar na noite. Né? Daí eu já com 20 anos, já estava casado, já tinha uma filha, A 20 Clara, né? anos, que é a Clara Verbuck. A Clara Verbuck, naquele momento, eu com 20 anos, a Clara Verbuck recém tinha nascido, já bebia muito, eu tinha que Ela trabalhar ou muito. tu? Ela, Ela. eu tinha que trabalhar na noite, né? Eu tocar em restaurantes, coisa e tal. O ambiente que os artistas brasileiros, não é só brasileiros, não, muitos artistas pelo mundo afora, ajudam a construir
uma linguagem nacional, né? Então, eu estava ali tocando música brasileira, eu tocava chorinho, gostava muito de tocar chorinho na noite, uma coisa que vinha da minha família também, que gostava desse tipo de música. Aliás, o instrumento, a coisa mais velha que eu tenho é um bandolim que meu pai me deu com 16 anos, que ainda eu uso nos shows Bah. que eu faço hoje. Então, eu tocava na noite, né? E assim, é uma escola extraordinária à noite de música em qualquer lugar do mundo. Mas, no Brasil, é uma coisa extraordinária. Porque o Brasil, todo mundo fala que o Brasil é muito rico, né? Que a música do Brasil é muito rica, que tem muitos idiomas, muitos artistas que formam escolas de música com seus estilos pessoais, né? Só que a música brasileira é muito mais rica do que se fala. As pessoas não têm domínio do que é a riqueza musical do Brasil, a diversidade musical e o quanto nós perdemos em indústria, porque o mundo inteiro tem interesse na música do Brasil, né? E a indústria da música no Brasil, ela é muito até combatida, entendeu? Porque ela é muito forte. E quando um povo tem sentido de identidade, ele é um povo muito forte. Quando o povo tem sentido de cultura, porque a cultura é um elemento que traz para a gente discernimento. As pessoas que têm cultura, elas têm um pouco mais de discernimento, entendeu? Embora ainda a cultura não defina o caráter das pessoas, porque tem muita gente de cultura na elite brasileira que não tem caráter. Então, não é cultura faz um povo ser bom. Não, a cultura traz discernimento. E as pessoas se aproveitam disso na sua medida, entendeu? Quer dizer, um povo que tem cultura, ele tem discernimento. E a cultura brasileira é muito rica em vários setores, entendeu? Só ela é combatida, como agora está sendo. Entendeu? A cultura brasileira está sendo combatida, entende? Então, a gente tem que se esforçar um pouco mais do que sempre, entende? Para poder render muito menos, né? Embora a gente saiba como fazer isso, porque a gente nasceu fazendo isso. Eu sou da década de 70, né? No meio da ditadura militar, não é? O roteiro do Tangos e Tragédias teve que passar na censura. Eram os últimos anos da ditadura militar, não é? Então, a gente sabe como fazer isso, entendeu? A gente sabe como levar. Aliás, assim, a gente está muito interessado em saber, a gente está vendo, né, o que está surgindo em termos de resposta espontânea da criatividade coletiva. Está vendo? Ontem ainda a gente viu um espetáculo fantástico na televisão, gravado, chamado 2022, dirigido pela Monique Gardenberg, que é uma produtora carioca que juntou uma galera para fazer um espetáculo extraordinário. É um filme, né? É um filme com vários artistas e que tá disponível aí na HBO Max. 2022, Monique Gardenberg. Cenários da Daniela Thomas, fantástico, um baita show, maravilhoso. Isso para reforçar, assim, ó, gente, isso somos nós somos brasileiros. Quem é que está ali? Quem é o cenário, tá, brasileiro? Porque com o advento da internet, né, e o momento político e pandêmico ao mesmo tempo, né, houve uma dissociação da identidade brasileira, entendeu? A identidade brasileira que foi construída com
tanto fundamento, entende? Dos artistas que contribuíram para formar essa entidade brasileira, a identidade brasileira, né? E é uma gama tão grande de pessoas que deixaram uma contribuição tão importante, tão importante, tão importante, tão importante, e junto no meio desse caos universal que se criou, né, se torna até difícil, às vezes, das pessoas identificarem o que é o que, quem é quem no Brasil. Por isso se cria a esbórnia, na década de 80 ainda. Não é? Porque é aquela música que fala que eu fiz com o Nico Nikolaevski, grande artista nacional, grande legado para todos nós. Aquela música que fala, nós nascemos na esbórnia. Bah! A esbórnia era grudada ao continente por um istmo. E aí fala lá no meio, como é que é? Da esbórnia é como é que fala? O regime político da esbórnia é o anarquismo hiperbólico. Em épocas de grande indecisão, o povo se reúne numa praça pública e ficam naquele clima de indecisão até que nasce uma flor. E quem come dessa flor sabe as respostas para as perguntas que não foram feitas. Isso é uma imagem que a gente solta, né, para as pessoas, e as pessoas se identificam muito com isso. É incrível, porque a gente não tinha a menor ideia de que isso poderia cair no gosto das pessoas. Mas eu estava no mercado público esses dias, aí o atendente lá do mercado público veio falar comigo, disse, vem cá, como é que é o nome daquele temperinho de vocês, o Sclerx de Biribi? que é uma coisa que a gente fala no meio da música, o Sclerx de Bisuvim, que é a planta da esbórnia, né? Então, cair no mercado público, um negócio tão complexo, é porque as pessoas gostaram, entendeu? Da brincadeira, entende? E se identificaram com esses personagens que vieram da esbórnia, que são estrangeiros, os quais somos todos nós estrangeiros, porque ninguém que está aqui veio daqui mesmo. Todo mundo tem um avô que veio não sei da onde, de Portugal, ou da Alemanha, ou da Itália, ou ou da África, e mesmo o indígena que está aqui, o ambiente se modificou tanto que ele próprio já não reconhece o lugar dele, ele é estrangeiro na terra dele. Né? Então, todo mundo é estrangeiro aqui, todo mundo tem um parente na esbórnia. Em 200 anos, a nossa história se esfumaça para dentro de alguma coisa que não se sabe o que é exatamente. Então, é a esbórnia. As pessoas se encontram na esbórnia. E sabe que A ideia da esbórnia. Essa ideia do anarquismo hiperbólico com uma participação popular ativa, direta e decisiva, isso em 84, quando vocês criaram, né? Que tu e o Nico, depois até eu gostaria de saber como é que vocês se encontraram, porque a sintonia de vocês era algo inacreditável. E naquele ambiente de 84... de 84, impossível de viver de música. Impossível. Entendeu? Embora eu já tinha visto o show da Rita Lee, mas a Rita Lee é uma deusa que descia com os anjos dela lá, fazia o show, e a gente não sabia como é que eles conseguiam viver de música. Entende? Claro, com todas as dificuldades que nós também tínhamos. Entendeu? A Rita Lee foi presa lá na década de 70, né? Todo aquele ambiente de opressão, coisa e tal. Então, a gente também tinha as mesmas dificuldades, entende? Então, reconhecendo essas mesmas dificuldades e sabendo que dá para ir adiante, mesmo com dificuldades, qualquer lado teria dificuldades com 80% de inflação ao mês.
que era o que tínhamos naquela época, né? Uma remarcação de produtos diurno, diurno não, diuturno, não é? De manhã era um preço, de tarde era outro preço, de noite era outro preço. E alguém se dando muito bem com isso, né? Estrangeiros vinham aqui aplicar dinheiro no overnight, porque se tu deixasse $10.000 um mês na poupança no Brasil, tu teria 80% a mais no final do mês. Né? Então, a fuga de capital assim é enorme, né? E é um pouco hoje também isso, né? Com a política financeira assim que está acontecendo. Ontem teve uma coisa extrema, foi um saque num supermercado no Rio de Janeiro. Né? As pessoas na Páscoa entraram no supermercado, todo mundo, e para saquear. Entende? Então, é o início do caos absoluto, entende? Que é a esborne total e restrita. Né? Unicamente que a esborne é um pouco mais criativa, né? Então, a esborne ela trafega não no... Embora o Tangos e Tragédias tinha aquela coisa da tragédia, coisa e tal, as tragédias eram mais românticas, eram mais amorosas, coisa e tal. Mas também o traço da tragédia social, entendeu? Quer dizer, as tragédias românticas todas tinham um espírito assim de tragicomédia, não é? Mas a tragédia social estava ali, entende? Quer dizer, eram dois músicos, só os dois, né, que conseguiram uma sintonia para fazer um trabalho que não dava como fazer trabalho com mais gente. Foi uma alternativa econômica também para nós. Entendeu? Porque nós tínhamos custo zero, era nós dois. Se desse 50, era 25 para cada um. Ninguém perdia. Se não desse nada, ninguém perdia nada também. Entendeu? E com o tempo a gente foi se aplicando nessa questão do show business. Em São Paulo a gente encontrou pessoas que nos deram suporte para a gente colocar raízes no show business brasileiro, né? E entrar no meio da televisão, furar o cerco da mídia brasileira, que era muito difícil, né? A gente fazendo um trabalho assim de dupla e com músicas do Vicente Celestino. Como é que a gente vai furar o cerco da Globo tocando Vicente Celestino, entendeu? Alvarenga e Ranchinho. Era tudo outra direção, era a época do boom do rock nacional. E a gente estava totalmente na contramão. Só que a nossa química, né, a minha do Nico Nikolaevski, funcionou muito, entendeu? Em todos os sentidos, funcionou muito bem. E a gente conseguiu estabelecer um diálogo com as regiões brasileiras. E fizemos muitas temporadas, no Rio de Janeiro, em São Paulo, muitas, no interior de São Paulo, muitas, no Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Brasília, Nordeste, alguma coisa. Nós fomos no Acre, meu irmão, 2 vezes. E foi fantástico, sabe? Foi muito legal saber que as pessoas curtiam o trabalho, conheciam e estavam lá para prestigiar e curtir, pedir que volte. Foi. Então, nesses 30 anos do Tangos e Tragédias, foram uma página assim, né, na nossa vida pessoal, minha e do Nico Nikolaevski, que já nos deixou, mas deixou também um legado incrível, né? Mas é que não é só uma página na vida de vocês, é uma página na vida de grande parte da população. Para das mim pessoas que é uma acompanharam. página maravilhosa da minha vida. Eu fui no Paralamas quinta-feira e te confesso que eu não consigo encontrar a melhor versão de Meu Erro do que vocês dois tocando e a plateia do teatro inteira cantando. Eu acho que Boa. até o Herbert deveria adotar. Adorava, sabe, que nós tivemos um episódio que o pessoal do Canecão, lá no Rio de Janeiro, não queria abrir
a agenda para nós, porque não nos conhecia direito. Em São Paulo, a gente já fazia todas essas casas grandes, assim, e no Rio, não. No Rio, a gente fazia casas menores, assim, um pouco underground, coisa. E aí, uma produtora nossa lá de São Paulo, que era muito amiga dos Paralamas, e eles iam sempre no nosso show, os Paralamas. Ah, Curtiam show muito, de iam bola. sempre, sabe? Mesmo nos lugares mais underground, assim, eles iam lá, curtiam, coisa e tal. Bom, aí a gente convidou os Paralamas e eles toparam participar conosco no Canecão. Então, aí eles abriram a agenda porque os Paralamas iam Caramba. participar. E aí era uma placa enorme dizendo Tangos e Tragédias, participação Paralamas do Sucesso. Aí, no dia do show, eu digo, o pessoal estava todo lá sentado, esperando, tocamos uma, tocamos duas. Aí, lá no meio do show, eu falo assim, é o seguinte, eu sei que muita gente veio para ver os Paralamas, a participação dos Paralamas. Alguém veio aí, uma, duas mesas levantaram as mãos. Olha, queria pedir desculpa, porque a gente entende, eles são artistas de grande calibre e tiveram compromisso, não puderam. Mas tem os primos nossos aí, que casualmente estavam aí, e eles são da região do Sessusso, que é uma região pantanosa da Esbórnia, essa região do Sessusso, e são descendentes da tribo dos Laparamas. Então, eu queria chamar aqui para vocês os Laparamas do Sessusso. E subiram a figura. E entraram eles vestidos de esbornianos, a caráter. Cara, foi maravilhoso. Aí tocamos, claro, o meu erro do Herbert, tocamos, eles tocaram Ana Cristina com a gente, tocamos uma do Sting, que eles gostavam muito também, o Roxane. Foi uma festa, né? Foi muito legal. Mas, Iki, como é que se deu, como é que tu conheceu, tu e o Nico se conheceram? Do meio de Porto Alegre, meio artístico, lá do Araújo Viana, que tinha muito shows coletivos. Eu tinha uma dupla na época com o Sabrito, que era um outro músico daqui, compositor, era Ike Sabrito. Nós fazíamos de dupla. E ele tocava acordeon também, Sabrito, em algumas músicas. E o Nico tinha o Saracura, que é aquela banda famosa, né? Famosérrima. Marcou uma geração também aquele disco do Saracura. Eu gostava muito, todo mundo curtia muito, tocava no rádio, tinha videoclipe, eles eram muito famosos, mas não conseguiam viver daquilo que faziam. O Nico comenta isso, comentava. E aí, a saída dele do grupo, quando nós nos encontramos, começamos nos encontramos para estudar música juntos, porque eu estava começando no violino. E aí começamos e imediatamente pintou a sintonia, né? O negócio de se divertir com as músicas engraçadas, coisa e tal. O Saracura tinha já um tom engraçado nas músicas, assim, mas tinha algumas performances que eu não gostava muito, sabe? A performance de humor deles eu não curtia. Eu curtia as músicas eram maravilhosas, faziam sucesso, assim, a gente tocava as músicas deles. Mas quando partia para a performance, eu achava sempre que ficava devendo. E aí, quando nós nos juntamos, pintou esse negócio da performance, e eu digo, mas qual performance eu gostaria de fazer, né? Se fosse para ser uma performance de comédia, que tipo de performance eu gostaria de fazer? Aí fui buscar nas minhas referências mais básicas, e para mim o tipo de humor mais importante para mim, assim, mais a referência primeira, era o cinema mudo. Era o Gordo e o Magro, era Chaplin. E aquilo para mim era importante. E as músicas que o Nico trouxe, por exemplo, do Vicente Celestino, também tinham uma referência antiga do cinema preto e branco, porque o Vicente Celestino tinha aquele filme O Ébrio, que era do cinema preto e branco também, mas era falado. E aquilo tudo se misturava, né? Cinema preto e branco, o cinema mudo, e o ébrio, as coisas antigas, e o repertório de música brasileira antiga. E aquilo foi por onde eu escolhi, assim, propor.
de fazer personagens, por exemplo, né? Eu propus isso, vamos fazer personagens, então, sabe? Então, já que é para ser assim, histriônico, sabe? Então, vamos fazer personagens. E fizemos, e desde o primeiro show já era Kraunus e Pletskaya. O primeiro show que nós fizemos era a dupla Kraunus e Pletskaya já. Daí depois evoluiu isso, né? Isso evoluiu num nível que, nos auges, assim, dos anos 90, lá, quando a gente estava em São Paulo fazendo muita coisa, Programa do Jô e tudo mais, né? O programa do Jô, que nós fomos 8 vezes, foi 16 vezes ao ar no programa do Jô. Então, a gente acordava, lavava o rosto, escovava os dentes, botava a roupa dos personagens. O teu cabelo Ia não pra devia rua. ser fácil de preparar, né? O cabelo, pá, e já ia para a rua. Já ia para a rádio, já ia para um programa de televisão, e ficava o dia inteiro com os personagens, desenvolvendo. Entendeu? E se transformaram em alter egos nossos de verdade. Então, Kraunus e Pletskaya são nós mesmos, somos nós mesmos. Sabe que isso eu sou testemunha, porque uma vez eu estacionei na esquina da Ipiranga, estacionei não, fechou o sinal na esquina da Ipiranga com a João Pessoa. E olhei para o carro do lado, estava Kraunus San. E aí eu, como bom tiete, eu digo, eu adoro, eu já fui umas 15 vezes. E tu me olhou, por quê? Tu não entendeu? E aí eu disse, não, é que eu gostei. Mas então por que foi só 15 se a gente já se apresentou mais de 30? Então, estava lá o alter ego, me quebrou as pernas. Eu já estava torcendo, tomara que abra o sinal, né? Foi sensacional, me quebrou as perninhas bonito naquela, né? Ai. Agora, e o que era a apoteose de vocês na Praça da Matriz? Eu não consigo pisar naquela Praça da Matriz sem lembrar cada vez que ficamos cantando pela verdadeira maionese. E ainda segue. Sim, Segue agora, com a Esbórnia Contra-Ataca. A Esbórnia Contra-Ataca, que é sensacional, com a Simone também, né? Vocês vieram de duas vezes, né? Essa eu não vi ainda. Essa eu não assisti ainda. Eu fui no... Agora, o último show que a gente fez foi extraordinário. Extraordinário. Tive a chance de estar lá. Foi no Araújo Viana. Uhum. Foi incrível, porque a gente já vem desenvolvendo o trabalho há alguns anos, né? E em 2017 a gente voltou a Portugal com a Esbórnia Contra-Ataca, um circuito que a gente já tinha feito com Tangos e Tragédias, né? Foi maravilhoso ver assim que um público que não é o nosso público costumaz, que conhece a história e que vai para dar o apoio porque o amigo fez a passagem e também a amiga da Simone também fez a passagem. Então, parece assim que o pessoal às vezes vai para dar suporte, para ver no que vai dar. Não. Lá em Portugal foi maravilhoso. Daí a gente teve certezas. Eu acho que nosso show tá legal. Sabe? Porque são pessoas que não conheciam exatamente o show e levantaram no meio para aplaudir a Simone num arranjo que a gente fez de uma música portuguesa com uma música do Vila Lobos. Nossa. Então a gente ganha segurança, né? Porque o Nico Nikolaevski é um cara assim, dos maiores artistas, né, brasileiros dessa geração. Então substituir ele é uma coisa muito difícil, tanto que eu optei por não continuar com Tangos e Tragédias. Tangos e Tragédias parou ali quando ele nos deixou. Continuar com uma continuação da história da Esbórnia, sim, aí é possível. Então vem outra personagem, que é Simone Haslan, maravilhosa, que já é escolada, né, dentro da Rádio Esmeralda, que nasceu dentro do Tangos e Tragédias. Eu convidei elas para participar do Tangos e Tragédias, e ali eu tive a ideia de fazer um espetáculo para elas, que foi o Rádio Esmeralda, ficou 9 anos em cartaz. Então a Simone é muito escolada nesse tipo de performance, domina. E as pessoas percebem isso. As pessoas percebem que ela é uma esborniana legítima, entendeu? Que tem toda uma história ali, ela veio da Libertoc Universität de Musik,
da Sborne, ela tem todo jeito de falar dela, ela vem e diz, não, eu cuido do Crown, eu cuido do Crown, eu cuido do violino do Crown, eu cuido do gado do Crown, eu cuido do Crown, ela diz. E toca muito, e canta muito, as pessoas se encantam com ela. Viário, vai. Eu estou aqui, eu tô sem fôlego aqui, porque sabe que para mim as melhores entrevistas são aquelas que nós falamos pouco e o entrevistado fala muito. E esse é um exemplo de excelente entrevista, porque é muita coisa para ouvir. Eu tenho certeza que os ouvintes adorando, é muita coisa para ouvir o Ike falar, mas infelizmente eu tenho que mudar de assunto, Ike, porque a gente precisa falar, quando fala com um artista, e tu és um artista de alto calibre, a gente tem que falar da arte no Brasil de 2022. E deixando claro que quando ele fala de alto calibre, não é um apoio ao armamentismo. Vamos deixar claro que também nós não estamos nessa. Não é um apoio. É um Colt 45, tu tá achando que tu tá falando com o Clint Eastwood, ô Viário? Não é assim. Tá, mas daí quando tu fala coach, também não pode confundir com os coaches. Então, a gente tem que ter cuidado da pronúncia da arma também. Enfim, Brasil 2022, a gente parece que está vivendo uma emulação da cortina de ferro, principalmente para artistas. Como é que está? Tá muito difícil ser artista desde os últimos acontecimentos políticos, vamos dizer, dos últimos 4 anos, ou sempre foi muito difícil? Consegue perceber politicamente cara, eu acho falando? Que tudo é difícil, tá? Tudo é difícil. Eu acho que ser médico é difícil, nada é fácil, sabe? Ser advogado é difícil, ser dentista é difícil, tudo tem a sua dificuldade, né? Claro que alguns encontram a sua forma de fluir dentro da sua área. Um médico tem várias formas de fluir dentro da sua área, né? Ele pode ser um médico de família, um médico mais ligado aos postos de saúde, ou pode ser um médico especializado que cobra, sei lá, milhões para fazer o que ele faz, né? E dentro da nossa área também tem isso, entendeu? Quem tem o problema do nosso setor é eu acho que não só a escola para essa área. A escola, de forma geral, é um problema no Brasil, todos os setores, né? Agora, a formação de artista, mesmo na universidade, é muito difícil agora ter um curso de música popular dentro da Universidade do Rio Grande do Sul, que eu vejo vários artistas novos assim se formando ali com grande, muito legal, vamos fazer formação exterior também, sabe? É muito legal isso. Mas assim, eu acho que a escola não dá, a universidade não dá os instrumentos para o profissional se fazer no mercado. Entende? Não ensina na universidade como é que ele vai para o mercado e vai fazer a sua trajetória. Como é que ele constrói uma trajetória no mercado? É uma falha, eu acho, da escola. Entende? Porque a gente vê assim que o setor da economia, do show business nos países evoluídos, nos países da Europa, por exemplo, é um setor vastíssimo. São muitos centros culturais. Em Portugal tem cidade de 15 mil habitantes, até menos, com centros culturais equivalentes a um centro cultural de ponta, high-tech, sabe? Que não tem em Porto Alegre, entendeu? Ou que tem agora, mas demorou muito para ter, entende? Então, mesmo em Portugal, assim, claro, se fala mesmo em Portugal, Portugal é mercado europeu, né? Como é que se diz? Europa, né? Como é que é o nome do bloco econômico? Do euro? Da Comunidade Econômica Europeia.
Comunidade Europeia, Uhum. entendeu? Então, assim, o mercado europeu ele é muito unificado hoje, entende? A Espanha, assim, são muitas e muitas cidades, com muitos centros culturais, com muitos artistas circulando, com muito público curtindo aquilo, entendeu? Agora nós tivemos uma notícia esse ano muito boa. Embora o Brasil esteja nesse momento, entende, que o Rio de Janeiro, por exemplo, fechou lá, dezenas de teatros fechados. Enquanto estava fechando essa dezena de teatros lá, inaugurou-se aqui o Teatro da OSP, por exemplo, que é a nossa orquestra gloriosa, orquestra municipal, que mantém aquela estrutura fantástica. O Teatro da OSP é maravilhoso. A gente recebe um público extraordinário toda semana, tem um corpo de músicos incríveis, tem uma escola extraordinária, que agora a escola da OSP fica lá no Palacinho, onde era o Palácio do Governador. Uhum. Foi doado para a escola da OSP. O Teatro da Unicinos também é um teatro muito bacana que inaugurou há pouco tempo, Esse ali na frente do Anchieta? na frente do Anchieta. Uhum. É um teatro maravilhoso, de ponta. Assim. Embora ainda não esteja bem no circuito, mas existe, está lá. Nós tivemos uma verba agora anunciada pelo governo do estado que vai terminar a obra do multipalco e vai Nossa, ser essa é de possível décadas, né? todas as reformas possíveis do Teatro São Pedro e mais 3 teatros que existem dentro do complexo do multipalco. Entendeu? Então, nós estamos evoluindo, entendeu? Nessa área. Vai ter mais artistas, vai ter mais público, vai ter mais escola, vai ter mais professores, vai ter mais cultura. Vai ter, entendeu? Já está tendo, entende? Então, é outra realidade. Nós, quando a gente estreou o Tangos e Tragédias, a gente não sonhava em tocar no Teatro São Pedro. Era um negócio para o Paulo Altran, para o Tom Jobim, para a Bibi Ferreira, entende? Grandes artistas. Nós não sonhava em tocar no Teatro São Pedro. Eis que, alguns anos depois, a dona Eva nos viu e começou a abrir espaço para a gente, né? E a gente fez essa trajetória longa, lá de 28 janeiros, Nossa. tocando no Teatro São Pedro, mais outras temporadas no meio do inverno. Então, eu sou, né, artista do Teatro São Pedro, formado no Teatro São Pedro. Essa peça aí que tu comentou, As Aventuras de Mimia Pestovitch, do início ao meio, que era uma peça infantil, era uma peça sem texto, só de pantomima. Ali foi o primeiro trabalho de ator que eu fiz exatamente, com o Dilmar Mercedes, que é o meu mestre de teatro. E ali, então, eu sou um artista do Teatro São Pedro. Todas meus trabalhos foram estreados no Teatro São Pedro. O primeiro arranjo para orquestra que eu fiz foi com a Orquestra do Teatro São Pedro. O primeiro show com orquestra que eu fiz foi no Teatro São Pedro. Então, tudo se passou ali, no Teatro São Pedro. Em 163 anos de Teatro São Pedro, nós fomos os artistas que mais pisaram naquele palco. E certamente estarás lá mais vezes, não há Em dúvida. julho estaremos lá de novo. E E agora sim, abrindo mais, porque em janeiro, fizemos no Teatro do Bourbon Country, também, 3 dias, que o Teatro São Pedro estava em reforma. Foi ótimo. E o nosso Porto Verão Alegre, que é uma entidade da cidade. O Porto Verão Alegre é uma parte pulsante nossa. Começou 15 anos depois que o Tangos e Tragédias estava em cartaz. Aí, o pessoal, não, então dá para fazer teatro em janeiro, porque parecia que não dava, não se fazia nada em janeiro. E nós começamos a fazer. E logo depois, 15 anos depois, começou o Porto Verão Alegre, que hoje é um festival de verão, né? Traz assim dezenas de espetáculos, um monte de artistas, um monte de gente
trabalhando, que é extraordinário. Tivemos o prazer de entrevistar o Zé Vitor Castiel. E também um outro espaço cultural que eu amo em Porto Alegre, espero que reabra o quanto antes, é de um que é meu mestre, professor e amigo em comum, que é o Chico Marshall, o Estúdio Clio. Estou com saudade também de lá. Sim. Maravilhoso. Grande amigo. Chico Marshall, grande fundamentador da cultura da nossa comunidade. Nossa, noite nos museus, tudo. Nossa, a cachaça de butiá eu ainda não provei, mas ele ostenta nas redes Eu já sociais. provei. E é tudo aquilo que aparenta? Olha, é boa. É boa porque é a amizade que faz a importância, né? Ah, Do encontro. sensacional. Tia, nós estamos nos encaminhando para os últimos, infelizmente, os últimos 5 minutos do nosso bate-papo. Viaro, queres fazer mais alguma pergunta? Vamos deixar este homem falar mais, porque o Viaro, não sei se sabe, esse homem, ele teve um filme em que ele protagoniza que passou em Nova York. Só isso. Esse filme é o Festa de Margarete, que A foi Festa de dirigido pelo Renato Margarete. Falcão, gaúcho, que mora em Nova York há muitos anos. E o filme ele entrou para o acervo do Museu de Arte Moderna de Nova York, MoMA. Ele é do acervo do MoMA, porque entrou num projeto educacional do MoMA, circulou lá, 14 estados, em altos centros culturais. A gente foi dar palestra nas escolas, falando sobre o Brasil, coisa e tal. Um filme que representava o Brasil nos estudos dos teenagers sobre cross-cultural understanding through cinema. O cinema como meio de entendimento dos adolescentes. Não, para os adolescentes. Uhum. Como é? Cultural. O cinema, cross-cultural understanding, que é o entendimento transnacional através do cinema, porque se considera que o teenager americano é alienado sobre culturas estrangeiras. Não sabe onde o que se passa nas nações, que são muito bombardeados pela indústria interna deles. Uhum. Então, eles fundaram esse negócio para saber por que chove avião nos Estados Unidos. Por que joga um avião lá nas coisas? Para eles Foi logo entenderem depois, um né? pouco sobre os outros países. Foi logo depois. Isso. E o nosso filme também, um filme de animação que é do Otto Guerra, Até que Esborne nos Separe, também está disponível lá no Netflix e em outras plataformas aí. É uma animação, um longa-metragem de animação que conta onde aparece a Esborne, aparece tudo ali. É um filme extraordinário, filme de arte maravilhoso. Longa-metragem de animação chamado Até que Esbórnia nos Separe. Um traço maravilhoso, uma animação incrível, feita pelo Ennio Torresan também, junto com o Otto Guerra. O Ennio Torresan, que hoje trabalha na DreamWorks, em Los Angeles, né? É um cara que faz animação lá de alto padrão para a indústria norte-americana, que dirigiu o nosso filme também, junto com o Otto Guerra. E aí estamos nesse projeto hoje, que é o Hiperpampa, para trazer esse entendimento do como é que o nosso ambiente pode se comunicar dentro de uma base de cultura local com as outras regiões, tanto do Brasil quanto regiões do mundo todo, trazendo o nosso folclore fomentado com todo um pensamento planetário de cultura planetária, né? O Hiperpampa, que é um projeto que eu coloquei no financiamento coletivo, lá no Apoia-se. Então, as pessoas que quiserem participar, e muito obrigado para as pessoas que já participaram, dando seu apoio, já tem umas 47 pessoas que deram apoio ali, foi muito legal, porque eu já consegui pagar os técnicos que estão mixando aqui comigo, que estão mantendo a plataforma no ar, nas redes sociais.
e se chama a Hiperpampa. Então, está no Apoia-se. O Apoia-se é apoia.c/Hiperpampa, com H, Hiperpampa. Então, é todo um conceito de música, misturando os repiniques de escola de samba com os bombolegueiros do ambiente gauchesco, né? É uma coisa assim que nós temos duas culturas aqui que raramente se cruzam, que é a cultura gauchesca, que vem do Hiperpampa, que são os países de fronteira aqui, com a cultura afro-brasileira, que é riquíssima no Rio Grande do Sul. Então, são os tambores que se cruzam, os repiniques. Ernesto Fagundes trabalha bastante com o bumbo legueiro, né? Trabalhou, gravou comigo, inclusive não paguei ele ainda. Estou esperando o pessoal participar no apoia-se. apoia.c/Hiperpampa. Quem quiser no meu Instagram, tem lá o link. Entra no Instagram, está lá o link. E está muito bacana, estou curtindo muito isso. Nossa Senhora, está maravilhoso. Loguinho a gente vai ter um álbum novo aí chamado Hiperpampa. Ah, e perfeito. E assim que pintar a data da nova apresentação esborniana, por favor, nos comunique, a gente vai fazer questão de passar para todo mundo. Em julho já tem aí, 14, 15, 16 de julho, no Teatro São Pedro. Voltando a casa. Vamos juntos nessa, Catani. Vamos juntos nessa, eu e o Catani. Certamente. Vamos tomar a Bastilha, já que é 14 de julho. A saída. Atualizar aquela saída para a rua, que continua rolando, com outros músicos agora. Tem o Thales Melati, que toca gaita de foles, que faz um show na rua, que é um negócio extraordinário, todo mundo dançando música celta esborniana na rua. Sensacional. Viaro, nós falamos com o Ike Gomes. Eu acho que o episódio de hoje eu tenho que fechar com um pouco de quebra de protocolo para dizer, Ike, foi uma grande satisfação falar contigo, é conversar com um símbolo, conversar com um signo, conversar com alguém que representa realmente muito símbolo. Nós. Eu fiz uma música, um cara falou, pá, tu é um símbolo. Aí eu falei, eu sou um símbolo que simbolou, que simbolou, que simbolou, que simbolou. Eu sou um símbolo que simbolou, que simbolou, que simbolou. E é dessa forma que eu e Fábio Catani encerramos mais um episódio do Batcast. Tchau, tchau. Tchau, um abraço. Até a esbórnia. Tchau, compadre. Valeu.